Olá, Nagonianos! Hoje nós vamos fazer resenha de um filme totalmente nigeriano. A Netflix tem alguma dessas produções aí no seu catálogo e a escolhida de hoje foi Izouken. Então, se você quer saber se vale a pena ou não assistir esse filme, é só continuar assistindo o vídeo. Regar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balada das pulseiras e costumes. Vida no cabelo, sangra no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe. Reverberando amor sobre a... Bom, então não sei se vocês sabiam, mas a indústria cinematográfica da Nigéria, que é a Nollywood, é uma das maiores do mundo. Então, eles consomem muitos filmes e eles produzem muitos filmes. Eu tava vendo uma matéria que é como se fossem as novelas aqui pra gente, né, do Brasil, que a gente também tem esse costume de assistir muito, a produção também daqui é muito grande, então a gente pode fazer essa comparação. E para eles é muito importante porque eles podem utilizar essas produções como forma de representação da sua cultura, dos seus símbolos, da religião, das tradições, que é uma coisa muito forte e que pode levar a Nigéria e o continente africano como um todo para o mundo, né? Para conhecimento do mundo. E é isso que a gente vê um pouco no filme Izouken, que foi o que a gente escolheu para fazer a resenha, que é uma comédia romântica de 2017, que é dirigida por, eu anotei aqui, né, para poder não falar errado, que é Jadesola Ozibero. Isso. E é um filme, assim, bem leve, bem divertido, aquela comédia romântica bem legal. Sim. E que trata, né, da personagem Izouken, é uma mulher nigeriana, negra, empoderada, bem-sucedida no seu trabalho, mas que sofre uma pressão familiar absurda para poder casar e para poder ter filhos, né? Então, a gente percebe que lá essa é uma questão muito forte e é como se a mulher ela só pudesse ser validada, né? Sim. Depois que ela casasse, depois que ela tivesse filhos. Ela tem duas irmãs mais novas que já estão nesse caminho, acabaram de casar, estão querendo ter filhos, e ela se sente muito pressionada porque ela tem 34 anos, não casou, não tem uma família, então o que eu vou fazer agora, né? Então acho que é a partir dessa situação que o filme vai começando a se desenrolar. Exatamente. Só para completar essa parte, pra gente entender um pouquinho mais, vai aparecer até algumas fotos aqui, porque esse filme, a família que está centrada nesse filme, eles são de uma origem chamada Edos. Eu posso estar falando errado, então se tiver alguém fala assim, não, Agnes, é assim, então é bom aprender. Mas eles são uma tribo étnica bem antiga, eles são muito tradicionais, e eles têm, entre as tradições dele, demonstrar riqueza através da roupa, maquiagem, dos acessórios e principalmente através da tradição na família é muito importante. Então por isso que para eles era importante que você tivesse um casamento e não um casamento qualquer. O seu casamento tinha que ser a união de duas famílias que são tradicionais, que são importantes, que são conhecidas. E isso é importante para que a gente possa entender um pouquinho mais. Tanto que eu fui ver, eu acabei encontrando também quando eu estava pesquisando, que eles foram um dos fundadores do Império do Benin. A gente tem um vídeo sobre o Benin aqui no Caminho da África, para quem quiser entender um pouquinho mais essa história. Sim. Mas é bom que a gente entenda que é daí que vêm as raízes deles, por isso esses costumes estão centrados em casamento, na construção de uma família, e não só de uma família como duas pessoas que se amam, mas no nome. Juntar dois nomes importantes, duas famílias importantes, é super relevante na cultura deles. Exatamente. Quando a gente traz, né, fala um pouquinho que é essa cultura diferente, parece que o filme vai ser coisa de outro mundo. E sinceramente não é. É muito filme que você assistiria na sessão da tarde, tela aqui. Com certeza. Pra dar assim, risada, comédia romântica mesmo, né? A trama principal do filme se passa nessa questão do casamento, e aí ela, enfim, encontra esse parceiro tido como ideal, né? Um homem negro, de uma boa família, empresário, também, né? Rico, super rico, tudo assim, disposto ideal. a casar. Que bateria super com a família dela, também tradicional, bem-sucedida, enfim. E ela tá vivendo aquilo que seria o ideal esperado. E, enfim, ela também conhece um cara branco, um fotógrafo, que foi até a empresa dela. Enfim, eles tinham um trabalho a ser feito e que ela também começa a gostar. Então, a trama do filme é esse triângulo aí, ralado na flor, né? Seus personagens. E é isso vai se desenvolvendo na trama. É um filme em inglês, vale falar, né? Em inglês. Então, a maioria dos filmes de Nollywood são produzidos em inglês, porque é a língua nativa deles também. Mas você vê que dentro da língua... em alguns momentos também, né?
traz um pouco de Yorubá, então algumas palavras, como elas chamam ele, que é estrangeiro, de Igbo. Então, assim, tem uma mistura muito bacana, porque eu achei muito interessante. Porque tinha hora que ela falava algumas coisas e aí meu lado ainda aprendendo inglês, tipo, meu Deus, será que eu não entendi essa palavra? Eu disse, não, eu revi, eu disse, não, isso não é inglês, elas estão falando em outra língua, o que é super interessante. Sim. É verdade. Pra você ver que Ero, de fato, tá muito ligado com a cultura da etnia deles, que a mãe, que é a chefe da casa, né? Ela, inclusive, fala muito mais no dialeto deles, no idioma deles, do que no próprio inglês. Tanto que, às vezes, ela pergunta o que é que ele tá falando, e alguém tem que traduzir, porque ela tá acostumada a falar no idioma deles. Sim, e aí que você dá uma pausa nesse vídeo agora, porque se você não assistiu ainda, você vai assistir, depois você volta, porque nós vamos começar a comentar algumas coisas. Não mate a gente, por favor. Será spoiler. Então, se você assistiu até aqui e viu que essas coisas são interessantes, um filme que fala de romance, de namoro bem sessão da tarde, comédia romântica, se você gosta de comédia romântica, o vídeo é esse, de amigas e tal, idade, ótimo, assista e depois volte pra terminar o final, depois do final, e dizer o que você acha com a gente. Então, alerta, spoiler. Vamos carimbar aqui pra trazer alguns spoilers. Vamos lá. E eu não comentei ainda, mas tem uma personagem chamada Agnes, entendeu? É a mais chata, gente. Juro por Deus, é a mais chata. Ai, não. A primeira que eu adorei as roupas. Adorei o figurino. Sim. Eu, por incrível que pareça, eu não sou uma pessoa tão do colorido, assim, de misturar o colorido, mas eu adorava os looks dela. Dizer, poxa, eu acho eu também não sou, mas eu achei também lindíssimo. Eu não sou a pessoa do colorido, assim, de muita mistura, de cor e estampa, mas eu adorava ela. Várias laces, inclusive. Gente, maravilhosas. Uma coisa até problemática que a gente vê nisso, né? Quando elas estão reunidas, as amigas conversando, ela tá falando que ela vai pra esse primeiro encontro e ela tá com o cabelo dela crespo, o cabelo dela natural. E elas falam, mas você vai com esse cabelo, por que você não alisa, faz alguma coisa pra ficar mais feminina? Então ela tem que alisar, usar lace pra poder ser feminina, tipo, o cabelo dela natural não pode ser. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, assim. Eu fiquei, tipo... Não, isso é uma das marcas também, quando vai trazer algumas comparações, né? Entre os dois boys do filme, então se você já tá na parte do spoiler, assistiu ou não, Kevin e o boy bem sucedido, família tradicional. É tipo assim, com ele, ela usa mais laces, com Kevin nem tanto. Isso, então, assim, exatamente. tem essa diferente, né? Com Kevin, ela é mais ela mesma. Tipo, eu posso usar meu cabelo natural, como é e tal. Com o Kevin, ela vai pra lugares mais simples, ela se diverte mais. E com o empresário, né, ela vai pra lugares mais chiques, enfim, aquela coisa um pouco mais... Não, eles são... sentido. Os dois são, assim, é muito interessante realmente ver a diferença. É muito delicado. A gente daqui a pouco já vai entrar nesse final, né? Que pra mim foi delicado. Eu acho. Que se fosse assim, no Brasil, esse filme, talvez fosse até um pouco problemático as questões que eles trazem, né? Tanto em relação a essa parte do cabelo, quanto a eles colocarem o... Agora vem a parte do spoiler já um pouquinho, tá, gente? Mas colocarem o homem negro como aquele que... Ele é bem sucedido, ele vem de uma boa família, mas ele é extremamente machista. Sim. Entendeu? Ele não trata... Ele quer que ela esteja o tempo todo montada. Ele não quer uma mulher, uma esposa, tipo, dividir a vida, parceira, não. Ele quer uma chefe da casa ali, né? Ela é forte e tal, então é boa pra apresentar pra família. Exatamente. Já ela é de o uma cara família branco, tradicional. ele é mais tranquilo, mais de boas, ele se sente um nigeriano, ele gosta muito da cultura, ele cresceu naquele meio. E ele é leve, ele acha ela linda. Ele quer viver aquele amor verdadeiro, né? Aquela coisa muito romântica, livre, feliz e tal. O outro carinha, não que ele não gostasse, mas tinha uma pegada ali também de obrigação. Ele também já estava numa idade de casamento, a família dele também é tradicional. Então, pedia um casamento mais tradicional, com a outra família tradicional. Então, era um casamento, isso mesmo, né? Lembra um pouco o Oriente Médio, essas coisas, um casamento meio armado. Apesar deles terem se conhecido, né, depois se desenvolvido, mas é uma coisa meio que união de expectativas, né? Expectativa da família dela, que ela se case, da família dele. E isso gera, enfim, o final. Eu achei, assim, muito delicado. Não sei se foi uma das únicas partes do filme que eu não gostei muito. Foi o momento em que ela resolveu terminar, porque, pô, velho, você tá no seu... Não que ela não fosse terminar uma semana antes, mas pelo menos esperava outro dia. Tipo, vocês estão num hotel com todos os convidados. No jantar de casamento. Não quero. Amada, espera pelo menos passar esse dia, come os doces salgados. Então, assim, o pessoal já tá lá esperando, o boy já tá arrumado.
doido, você... Não, agora eu não quero. Aí eu fiquei assim, tipo, queria. Gente, eu não Foi sei um vocês, momento- mas eu fiquei imaginando como ela saiu dali, entendeu? Porque, tipo, ela tava no tipo- quarto. Como ela saiu? Ela encarou todo mundo, ela pulou de Exatamente. Porque Não, não tipo, ficou, né? Sem Mostrou, condições. né? Eu acho que eu esperaria acabar o jantar. Todo mundo com a barriga cheia, bem bêbado já. E depois, gente, eu acho que eu decidi que eu não quero mais. No outro dia de manhã, porque assim, só a única coisa que eu não gostei do término deles. Apesar de que é isso, é uma situação muito delicada. Porque são expectativas, tem uma vida estruturada, mas ela também já tem uma vida estruturada. É muito delicado. Não, no lugar dela, eu não sei o que eu faria. Não sei. É bem, assim... Mas foi bastante coragem da parte dela, querendo ou não, porque era um casamento que tava todo mundo esperando, a parte da família dela tava todo mundo esperando. Ela também, né, se sentia bastante pressionada, então ela desistir disso, tipo, já conseguiu, ela tava ali, o cara, sabe, perfeito pra família e tal, e ela desistir disso, assim, pra poder seguir realmente o coração dela, assim, requer muita coragem. Porque é isso, é um rompimento de várias questões, né? É a mulher que ela tinha feito, enfim, fez 35 no meio do filme, e a mulher de 35 que ainda não tinha casado, não tinha filho, era bem sucedida. Então, assim, ela rompe esse casamento tido como perfeito, com um homem tido como perfeito, pra viver um outro relacionamento de um homem de uma família não tradicional e que ainda é branco. Então, assim... pra completar, assim... pra completar, era um homem branco. Né? Pode parecer racismo reverso aqui, não, gente, mas isso é uma questão. Não, já lá muito mais forte pra eles do que é pra gente, até apesar de que aqui a gente tem muita polêmica também, né? Com essa questão do. Mas eu acho que querendo ou não, ainda bem É isso. mais normal, né? Tem essas questõezinhas, mas acho que lá pra eles é o ponto ainda mais forte, né? Porque no caso deles, na verdade, o branco ele tá muito mais associado ao estrangeiro, né? Então é assim que eles traduzem o estrangeiro. Tanto que ainda falam que é crise do pós-colonialismo, né? Sim, exatamente. As amigas apontam assim. Então tem mais essa questão. Então é também um rompimento de muitas barreiras no final. Por isso que, assim, pra mim, no final, um final feliz. Eu gostei, assim, apesar de não gostar muito do rompimento. É isso, ela rompeu muitas barreiras enquanto mulher. Ela disse, não, gente, tipo, não é isso que eu quero. Não é isso que me deixaria verdadeiramente feliz. Gente, eu adorei o filme porque eu adoro o filme Água com Açúcar. Comédia romântica, essas coisas, eu gosto muito. Eu gostei também bastante. Então foi bem leve, eu dei muita risada, porque acredito, eu ri, nossa, tem muita coisa engraçada. Muita mesmo, eu adorei. Também. A gente super recomenda, né? Super recomenda. E como é isso, a Carol trouxe no início, o Hollywood ele tá entre os maiores produtores, né? Apesar de não ser de distribuição, porque, por exemplo, uma coisa que me chocou é que a Nigéria tem pouquíssimas salas de cinema. E a Nigéria, um dia acho que a gente vai chegar a ter o Caminhos da África sobre ela, porque, enfim, é um país incrível, a maior potência da África. A Nigéria, ela tem pouquíssimas salas de cinema, então como a Carol trouxe, pra eles essa produção de filmes é mais como novela, né? Tá muito nesse... dia a dia, eles consomem muito em casa mesmo, né? Na questão familiar. E tem muitos filmes. Então, na Netflix hoje tem um catálogo também bastante extenso com outros filmes. E eu adorei, assim, vou super consumir. Pra além de consumir os filmes negros, perceber uma coisa que a gente não fala, gente. Como é que essa indústria tá entre as maiores do mundo de produção, quantidade de produção, e a gente não sabe, né? No Bollywood a gente já tem até um contato maior, a gente que eu digo Brasil, né? Porque, enfim, quem quer ser um milionário, então assim, a gente começou a ter acesso a algumas produções, mas saber que a Nigéria era essa potência em questão de filme, eu não sabia, de verdade, assim, era uma coisa eu também não sabia. Pra gente, né? Muito novo, então eu acho que super cabe, quem sabe a gente terá outras resenhas aqui no canal, eu super topo, porque eu realmente gostei. Eu também adorei. Não, pra mim não perde nada. Não perde nada pra filme Água com Açúcar de Hollywood. Eu ainda gostei mais. Que as pessoas são exatamente. Pretas, né? A figurante é preto, o ator é preto. O branco tava ali, coitado, perdidíssimo. Sabia quando ele tava nascendo, a pessoa tinha ele. Mas assim, trilha sonora. Gente, eu tava dizendo que eu adorei. Trilha sonora. Gente. Trilha sonora. Então assim, tinha várias coisas. Filmes. Aquele final ali, quem assistiu o final já sabe que a gente dança junto, já vai, ó. Não, com certeza. Depois de assistir. Então, assim, você junta esses filmes nigerianos, junta livros de Chimamanda, filha, você quer morar na Nigéria. Acabou, você tá assim, gente, quanto é a passagem, me manda. Peguei várias referências do filme, dos livros de
de Chimamanda. A gente até cantou, né? Falou de um cantor Fela Kuti. Eu digo, gente, eu sei quem é esse cantor, porque eu li no livro de Chimamanda, me sentindo em casa. Muito Eu bom. fui, Então, eu assim, tava vale na super Nigéria. a pena. Vou estar na Nigéria. Vamos todos pra Nigéria. Se tiver alguma empresa, de repente, Amém. assistindo esse filme, depois da quarentena, é claro, quiser fazer Patrocinar, uma né? Nigéria, conhecendo a Nigéria, Caminhos da África. Na África, eu conheci na Nigéria, eu acho que a gente super Nossa. toparia. Então, e aí? Exatamente. Querem um Caminhos da África com a Nigéria? Sim. Deixem nos comentários. Querem outros Exatamente. filmes? Assistiram? Exatamente. Gostaram? Comenta aqui. Conta Deixa pra tudo gente. pra gente, vamos interagir, como sempre. A gente gosta muito de interação, principalmente Sim. agora na quarentena, que a gente não tá junto, tá sentindo É. falta desse contato, de conversa. Exatamente. Então conversem conosco. E aí? Um E é beijão, isso. gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Pegar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balanga das pulseiras e costumes. Vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe. Reverberando amor só pra você entender. Que o corpo é como um grito e